Sou Daniel Prats, coordenador do IDP Experience. Em nome do IDP, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. É realmente uma satisfação ver esse auditório aqui cheio para o nosso evento. O IDP Experience, como vocês sabem, é um programa de educação complementar para alunos do ensino médio e foi concebido para demonstrar que o ensino e o aprendizado de direito, e de modo geral, pode ser feito de um modo dinâmico, interativo, descontraído, mas com rigor. E é isso que a gente propõe com esse nosso programa. O IDP Experience vai, inicialmente, ser de março a julho deste ano e envolve diferentes temáticas em cada mês. O mês de março é o tema do direito penal. E, mais para frente, a gente vai ter inovação jurídica, empreendedorismo, legal techs, futuro do trabalho, blockchain e outras atividades. Na atividade de hoje, a gente vai ter duas partes. A primeira parte vai ser conduzida pela professora Eduarda Gindre, que é a nossa professora da graduação e pós-graduação do IDP, doutoranda em Direito, e a segunda parte será com o professor e procurador Vladimir Aras. Então, para começar já os trabalhos, eu gostaria de convidar a nossa querida professora para acompanhar com vocês aí. Uma palma para ela, gente, por favor. Oi, gente! E aí, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao IDP. É um prazer para a gente receber vocês aqui. A gente costuma começar a conversar com as pessoas que chegam aqui na nossa instituição, dizendo que aqui não é só uma faculdade de Direito, aqui é uma casa de ideias. A gente tem gente de todas as idades, todos os gêneros, todos os tipos, conversando com a gente aqui. E receber a galera do ensino médio é um prazer imenso e é um momento muito rico para a gente, porque, como eu falei para vocês, o nosso objetivo aqui dentro é produzir ideias, produzir pensamentos e poder conversar com vocês, que são possivelmente a nossa nova geração de lideranças no Brasil. É uma experiência inigualável. Então, para mim, enquanto professora, estar aqui com vocês é assim, um prazer imenso. Por isso, vamos aproveitar essa tarde. O IDP Experience é um projeto que está formado para discutir diferentes tipos de questões sobre o direito. Nós vamos falar de direito penal, vamos falar de tecnologia, vamos falar de inovação. E falar dessas questões com você significa que a gente tem um lugar aqui, enquanto uma instituição de direito, de conseguir comunicar um pouco dos nossos conhecimentos, mas, principalmente, escutar vocês, pensar o que vocês têm a contribuir com a nossa formação jurídica e, principalmente, conseguir começar a formular alguns questionamentos para o futuro, porque vocês vão ser essa nova geração de líderes que vai ter que enfrentar uma série de questões que estão começando a crescer no dia a dia, né? Principalmente questões relacionadas à tecnologia, principalmente questões relacionadas ao direito penal. Aqui no IDP, eu sou professora na área de direito penal, trabalho com em geral, os primeiros semestres dos cursos que estão trabalhando com essa questão. E eu queria saber de vocês, para que vocês acham que serve o direito penal? Vocês têm alguma intuição de para que ele serve? Digam aí. Para quê? Oi? Como assim? Criar cópia? Gente, não entendi. E aí, para que você acha que serve o direito penal? Legal. Então, você vê o direito penal como algo que nos ajuda a criar condutas mais corretas entre as pessoas? Não, as condutas em geral
geral, elas provêm da moral. Mas as condutas, em geral, elas provêm da moral. Mas o direito penal, no caso, ele serve para quê? Para você legislar sobre as pessoas que, em geral, não conseguem seguir as condutas da sociedade como é imposta normalmente, né? Seguir uma certa moral coerente Legal. com o correto, coerente com a verdade, coerente com a boa convivência. Mas, assim, para essas pessoas, por exemplo, em caso de estelionatários, caso de estupros, caso de roubos, caso de corrupção, formação de quadrilha, esses indivíduos não conseguem seguir o padrão moral que a sociedade impõe. Então, a gente precisa do direito penal para isso, para legislar sobre esses indivíduos. Ótima a tua definição. E ela nos abre uma deixa para eu fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que já cometeu crimes? Sim. Sim. E aí? E aí, vocês acham que todas essas pessoas passaram em algum momento pela delegacia, pelo tribunal e tiveram uma pena de prisão no final da ponta desse processo? Não, né? E tem uma pergunta que é bem interessante. Vocês, será que vocês já cometeram crimes? E agora, gente? Vamos pensar o seguinte? Olhem só. Prestem atenção numa pergunta que eu vou fazer para vocês. Será que todo o sistema penal ele tem condições de processar, julgar e sentenciar todos os crimes que acontecem na sociedade? E se uma pessoa comete um delito e ela não é processada, e outra pessoa é processada pelo mesmo delito, será que isso é uma questão de igualdade? Não, né? Como será que a nossa sociedade lida com essa igualdade, sendo que existe um dos princípios do direito penal, que é o princípio de que as penas devem ser igualitárias, de que as penas devem ser proporcionais, de que todos nós estamos submetidos às mesmas leis? Não existem pessoas que são, às vezes, muito mais vulneráveis ao sistema e outras que são muito menos? Como que vocês se sentem em relação a isso? Isso dá um pouco de mal-estar na gente, de parar para pensar que a gente tem um sistema que está todo organizado e que tem várias leis e vários funcionamentos e processos e organizações e instituições em que a gente confia e a gente espera que elas julguem todo mundo com a devida igualdade. E a gente acaba se deparando com uma realidade que é um pouco difícil e um pouco muito mais complexa do que isso. Um dos nossos lugares da faculdade de Direito é a gente não só entender como esse sistema funciona, como que a gente vai ser um profissional desse sistema, como que a gente vai ser juiz, advogada, promotora, defensor público, mas também, né, compreender como entender o funcionamento desse sistema, como estudar esse sistema de direito penal. Cada país ele possui um funcionamento legislativo, que vai produzir as suas leis, um funcionamento do judiciário, que vai julgar os casos, um funcionamento do poder executivo, que vai organizar as polícias e vai realizar a parte de segurança pública. E é nosso papel, enquanto sujeitos críticos da nossa sociedade, saber olhar para esse sistema com um olhar um pouquinho crítico. Existe uma máxima dentro do direito penal que a gente tenta entender que esse sistema ele é como uma máquina de lavar roupa. Vocês já ouviram alguém falar sobre isso? Pensem o seguinte: vocês lavam vocês têm cerca de 5 quilos de roupa suja durante a semana, beleza? E vocês precisam comprar uma máquina de lavar essa roupa. Vocês vão comprar uma máquina que lava quantos quilos por semana? 5, né? Mas vocês não têm como comprar uma máquina que vai lavar 5 quilos de roupa. Vocês vão comprar 3. Uma máquina que lava 3 quilos de roupa. Isso significa que vocês vão colocar na máquina as roupas que são muito mais sujas e muito mais fáceis de lavar na máquina, e vocês vão lavar, de outras maneiras, as roupas mais simples. O sistema penal é isso. A gente tem que construir o sistema penal para que ele lave, de fato, a nossa roupa suja, a nossa roupa mais pesada, e ele lide, de outras maneiras,
passe para as esferas cíveis, as esferas de indenizações e multas, que não tem nada a ver com a prisão, a roupa que não é assim tão suja. Essa é uma metáfora para a gente entender que o direito penal ele vai ser sempre seletivo, ele vai sempre olhar para a nossa sociedade, escolher aquilo que deveria ser mais grave e processar esses casos. Só que a gente está aqui para falar de Operação Lava Jato. E o que tem a ver isso que eu estou colocando para vocês sobre a Operação Lava Jato? O sistema penal brasileiro ele tem uma característica, que é que ele, infelizmente, atinge, em geral, as populações mais vulneráveis. Populações mais pobres, populações que moram em periferias, populações geralmente negras. E, de um tempo para cá, tem se organizado algumas operações que buscam fazer um trabalho um pouco contrário, que é de atingir essa esfera da sociedade que nunca teve dentro da máquina de lavar roupa. Que esfera da sociedade é essa? É a esfera política, é a esfera empresarial. É um setor de população muito mais poderoso em termos política e economicamente no nosso país. E isso provocou uma mudança em muitos setores da nossa sociedade, uma mudança de pensamento da nossa população em relação ao modo como a gente entende as pessoas, o modo em como a gente entende a política, como a gente entende a economia. A gente tem olhado para tudo hoje, a partir dessas novas operações, com um olhar um pouco diferente, às vezes um pouco mais apurado e desconfiado em relação às coisas que a gente vê, que vêm desses setores da sociedade, que são setores de poder. E o nosso papel hoje, aqui nesse nosso encontro inicial, é a gente aquecer um pouco os nossos conhecimentos sobre a Operação Lava Jato e sobre o direito penal, para conversar com o nosso convidado, que é o professor Vladimir Aras, que participou dessa grande operação, que é a Operação Lava Jato, que tem pautado quase todas as nossas discussões hoje, no dia a dia cotidiano do Brasil, principalmente no campo do direito penal, sobre colaboração premiada. Quem já ouviu sobre isso? Imagino que quase todo mundo já tenha escutado algo nos jornais sobre colaboração premiada, prisão em segunda instância, desvio de dinheiro, políticos envolvidos em setores de corrupção. Então, se antes a gente estava discutindo um pouco como o direito penal ele tem os seus problemas, tem os seus déficits, hoje a gente vai começar a compreender um pouco como esse direito penal, dentro de todos os seus problemas, vai começar também a trabalhar com esses grandes crimes de corrupção, que são crimes que muito diferentes dos crimes que o colega falou, os crimes de estelionato, os crimes de rua, de furto, de homicídio, são crimes que estão relacionados ao poder e cujas consequências a gente enxerga todos os dias, a gente enxerga nas filas do SUS, a gente enxerga nos problemas com as escolas públicas, a gente enxerga uma série de serviços públicos que não conseguem ter o devido financiamento em razão direta do desvio de dinheiro público. E aí, para a gente aquecer um pouco os nossos conhecimentos sobre a Operação Lava Jato, depois desse momento em que a gente falou um pouquinho de direito penal e talvez nos colocou numa situação de desconforto das nossas certezas sobre essa área do direito, a gente trouxe um vídeo para vocês sobre alguns fatos relevantes da operação. Eu vou pedir para o Vini colocar o vídeo para a gente. Lava Jato. Lava Jato. Lava Jato. A Operação Lava Jato prendeu hoje um empresário e um advogado suspeitos de pagar propina a executivos da Transpetro e a políticos. Essa fase da operação investigou contratos que somam mais de 680 milhões de reais. Mais uma fase da Operação Lava Jato nas ruas do Rio, São Paulo e Distrito Federal. E dessa vez, Ana, a polícia investiga prejuízos nos fundos de pensão Postales e Serpa. E numa nova fase da Lava Jato, 6 pessoas foram presas. Desta vez, o foco das investigações são negócios da Petrobras no exterior. A Polícia Federal cumpre mandados em 4 estados, incluindo Minas Gerais, em mais uma fase da Operação Lava Jato, que apura superfaturamento na construção da sede da Petrobras em Salvador. A Lava Jato completou hoje 50 operações em 4 anos de investigações. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na Bahia e em São Paulo. A nova etapa é uma continuação das investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro em contratos da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras.
Isso aí, desde 17 de março do ano passado, Curitiba é a capital da Lava Jato. O nome surgiu ainda na primeira fase. Policiais do Paraná investigavam doleiros que lavavam dinheiro no mensalão do PT. Um dos doleiros era dono de um posto de combustíveis em Brasília, onde tinha de tudo, menos um lava-jato. Mas o nome pegou. A investigação foi crescendo. A polícia usou escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e deu de cara com um velho conhecido, o doleiro Alberto Youssef, que já tinha sido processado e preso por remessa ilegal de dinheiro para o exterior. A polícia descobriu que Youssef deu de presente um carrão de R$250 mil para um ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Documentos apreendidos com Youssef e Paulo Roberto revelaram o esquema de propina em obras da Petrobras. Um esquema que envolveria as grandes empreiteiras do país e políticos. Outras empresas do governo passaram a ser investigadas. À medida que as histórias ganharam tamanho, a lista de personagens só fez aumentar. Quando você acha que acabou, começa a aparecer mais um monte de gente envolvida. Lava Jato. Lava Jato. E aí, gente, vocês estão a par dessas notícias? Qual foi a última coisa que vocês já leram sobre a Lava Jato? A última. Sobre Lula, o que mais? Quem mais tem alguma outra informação recente? Levanta a mão aí, gente. Que a partir de agora os crimes de Caixa 2 e corrupção no processo eleitoral serão julgados unicamente pela Justiça Eleitoral? Legal. Quem mais, gente? Vamos lá, então. Só para a gente fazer mais uma contextualização um pouco sobre questões de direito penal. Vocês têm uma noção de o que a gente falar de crimes de colarinho branco? O que vocês lembram quando a gente fala disso? Antes da gente passar o vídeo, eu estava comentando com vocês sobre como o direito penal tem esse caráter seletivo e, historicamente, ele atinge sempre populações mais pobres. Durante muito tempo, crimes cometidos por pessoas poderosas, eles não chegavam aos seus processamentos. E isso significa que essas pessoas não cometiam crimes? Não, se todos nós cometemos crimes, assim como a gente, inclusive, confessou no momento anterior, as pessoas que estão nessas posições de poder também cometem seus delitos. A questão é que esses eram delitos que não chegavam a ser processados. Muitas vezes não existiam os próprios tipos penais, os próprios crimes na legislação que descrevessem as condutas que essas pessoas realizavam. Ou, por outro lado, essas pessoas tinham tanto poder econômico que elas conseguiam comprar juízes e promotores para que seus processos nunca fossem para frente. A ideia de crime de colarinho branco, ela surge por causa justamente do colarinho branco, da gravata, das camisas das pessoas que usam gravatas, geralmente camisas brancas, muito bem engomadas, em detrimento aos chamados crimes de colarinho azul, que são os crimes que, na época, ali pela década de 50, o pessoal chamava os crimes da classe operária, que usava os seus uniformes de trabalho nas fábricas, que eram geralmente uniformes azuis. E ele vem para definir uma série de conjuntos de delitos que têm como característica serem delitos que lidam diretamente com dinheiro, com desvios de dinheiro. Eles podem ser tributos de sonegação de impostos, podem ser favorecimentos, dinheiros, carros, como a gente viu no vídeo, joias, relógios, roupas, bolsas, que são dadas aos servidores públicos, aos agentes públicos, para que eles realizem ou não realizem determinadas condutas. Eles podem ser alguma série de procedimentos que a gente faz para que um dinheiro que vem de algo ilícito, que vem de um ato de corrupção, por exemplo, não seja detectado pelos nossos órgãos de controle financeiro, que é o que a gente chama de lavagem de dinheiro. Existem um grande conjunto desses delitos que envolvem diretamente criminalidade econômica e criminalidade cometida por setores das classes poderosas. A Operação Lava Jato ela tem como foco
olhar para esse tipo de delito, para esse delito que envolve diretamente dinheiro. É claro que esses delitos não acontecem sozinhos. Eles acontecem junto com fraudes de documentos, eles acontecem com estelionatos, com ameaças, com uma série de outras questões e outros desdobramentos que a gente vai poder conversar um pouco com o professor Vladimir. Mas, para saber se vocês estão bem alinhados com as informações sobre a Operação Lava Jato, a gente preparou um quiz para vocês responderem. E esse quiz ele funciona automaticamente no celular de vocês. Então, eu vou pedir que vocês acessem o site que vai aparecer aqui na tela e digitem esse código. Então, gente, a gente tem a primeira pergunta. Se vocês acham que a operação tem data para acabar. Vocês podem responder no aplicativo. E aí? Você tem 45 segundos para responder. Faltam 20 segundos. Olha só, 67% de vocês acertaram a questão. Não, a Lava Jato é uma operação que ainda não tem data para acabar. Próxima, Vini. Por que o caso está em Curitiba? E aí, gente, o que vocês acham? E aí, gente? Falta pouco. O que vocês acham que a operação está em Curitiba? Oi? Vocês marcaram C? C ou D? Alguém acha que é A? Aí, letra C. Próxima, gente. Olha, eu estou respondendo junto aqui. O que são os doleiros, gente? Essa é quase uma pergunta técnica. Essa é questão de concurso. Qual que é a dúvida aí, gente? Operadores ilegais de câmbio ou transportadores de dinheiro ilegal? Acho que é B. B também? Vamos ver, falta pouco, gente. Tá todo mundo entre B, C e D. A A foi completamente negada. Vamos ver. Olha aí, letra B. E agora, gente, qual a importância de se identificar os doleiros na Lava Jato e em crimes de modo geral? E agora?
E aí, gente, vocês têm alguma ideia de qual a resposta correta? Vamos lá. E aí, gente? Qual vocês acham que é? Risca um chute. Qual? Letra A? C? A? Vamos ver. Ó, eu vou marcar A aqui. Eu acho que é A também. Se eu errar agora, gente... Olha aí, gente, é a letra A. Quase 100% de aproveitamento na questão 4, a turma tá boa. Vamos lá. E agora, o que é delação premiada? Eu acho que essa que assiste Jornal Nacional, todo mundo sabe. Qual que vocês acham que é? Eu acho que é a C. Todo mundo achando que é a C? A ou D? Essa é uma questão bem interessante, hein? Ó, a diferença entre a C e a D é que na C, as provas e os indícios já bastam para a delação ser válida. Na D, né? Vamos lá. Letra C. Por que que vocês acham que não é a letra D? Por quê? Diga, tá certo. Ó, a colega está falando que não é a letra D, porque se a delação não for convalidada por provas, ela não tem validade para a justiça, não é? A gente não quer que o delator vá lá e minta, ele tem que falar coisas que tenham o mínimo de fundamento. Por isso que ela tem que vir convalidada com as provas dentro do processo criminal. Próxima, gente. O que é um laranja? Essa foi fantasia no carnaval, né, gente? Pessoal aí de trás, o que acha que é? C? Vamos ver. Eu acho que eu vou votar com o relator ali. Qual que é? Ué, mas... É a C também? Vamos ver, falta pouco. Mais uma vez, a turma está alinhadíssima. Próxima. O que acontece com os valores bloqueados e os bens apreendidos pela Justiça? E aí, gente, vocês já têm um parecer sobre a questão? Qual? D? Alguém tem um parecer diferente? O pessoal aqui está dizendo que é letra D.
A, eu ouvi A. Vamos lá. Letra D. Próximo. Essa é uma ótima questão. O que é foro privilegiado? Cadê a Larissa? Prestem atenção nas alternativas. Tem uma questãozinha aí. E aí, gente? Vocês viram que tem duas alternativas bem parecidas, certo? O que vocês acham que é? Prerrogativa ou direito? Prerrogativa, gente. Direito é algo que todos nós temos, certo? Todos nós temos direito à vida, direito à saúde. Prerrogativa tem um sinônimo de privilégio, mas é algo vinculado a uma função. Por exemplo, pensem só, vocês ocupam um cargo de muito poder, certo? Faz sentido que vocês sejam julgados por alguém que vocês podem muito facilmente corromper, tipo um juiz de uma comarca pequena, numa cidade do interior? Não, né? A ideia da prerrogativa é que ela cria um certo balanço de poder entre julgadores, acusadores e julgados. Então, aí tem um núcleo da diferença entre direito e prerrogativa. Mas pensem sempre, direito é algo que todos nós temos. Direito à vida, direito à saúde, direito a um julgamento idôneo entre todos. Mas vamos à nossa penúltima questão. Qual o papel da Polícia Federal e do Ministério Público? Qual que vocês acham que é o papel da Polícia Federal, gurias? Investigar o quê? E o Ministério Público Federal? Será que vocês sabem qual é a função desse órgão? E aí, gente? Para que serve o Ministério Público? Qual a alternativa que vocês estão escolhendo aí? A? C? C também? Olha aí, gente, é letra C. Por quê? Polícia Federal, atenção. A Polícia Federal, ela é um órgão como a Polícia Civil, só que ela tem o interesse de defender, de investigar aqueles crimes que têm impacto nacional. Por isso que ela é a Polícia Federal. Trabalha com crimes ambientais, crimes econômicos, crimes contra direitos humanos podem ser alvo da investigação da Polícia Federal. E o Ministério Público, ele não é só o órgão acusador, mas ele tem um papel fundamental na nossa sociedade, que é de manter a ordem jurídica, manter a ordem das coisas, defender os nossos direitos. Tanto que o Ministério Público ele não faz só a acusação criminal, por exemplo. Ele investiga danos ambientais também. Ele tem ações de cuidado para crianças e adolescentes. É um órgão super importante. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. E agora a gente vai para a nossa última pergunta. Qual o papel do judiciário e quais são as instâncias? Essa é um pouquinho mais complicadinha.
E aí, qual você está votando aí, Daniel? Chegou? Oi? Oi? Que mais? Falta pouco, gente. Vou deixar aqui meu celular. Olha aí, gente. Aqui a gente não teve um aproveitamento tanto de 100%, mas o que vale a gente pensar que o papel do judiciário ele é meramente de aplicar as normas. Ele não tem poder e nem papel de retardar processos, embora às vezes a gente tenha a nossa análise crítica, o que é super legítimo. O papel do judiciário ele não é julgar com base em critérios individuais, mas com base nos critérios legais, que têm que ser iguais para todo mundo. E ele também não é de exercer atos políticos. O judiciário é uma instituição que, infelizmente, ou felizmente, na minha visão, felizmente, não tem que ter papel político dentro da organização do Estado. Mas agora, para a gente fazer mais um último aquecimento para o nosso encontro com o professor Vladimir, eu vou chamar os nossos facilitadores de debate, que estão aqui conosco. São estudantes nossos aqui do IDP, e eles vão interagir com vocês em grupos de cerca de 20 pessoas. Então, se agrupem na região onde vocês estão, com os colegas que estão próximos, e conversem com os nossos alunos sobre alguns temas que eles vão trazer para vocês, certo? Daqui a 10 minutos, a gente sai para o nosso intervalo, e depois a gente retorna para a nossa segunda parte. Muito obrigada e até logo. Pessoal, todo mundo está recebendo agora, atenção, todo mundo está recebendo um trecho de alguma reportagem, de alguma declaração, e vocês têm que discutir isso com os colegas, e a nossa ideia é que vocês só saiam dessa sala depois que tiverem elaborado uma pergunta para o nosso professor. Então, essa é a tarefa de vocês. Elaborem uma pergunta por grupo e entreguem para os nossos facilitadores. E tem que ser jogo rápido, galera. Nós vamos começar a segunda parte agora. E vai ser feito em um formato diferente, vai ser feito em formato de entrevista. O entrevistador será um aluno nosso da graduação, o nosso querido Camilo. Por favor, Camilo, pode entrar aqui. E agora, com vocês, o nosso professor, procurador da República, que participou do caso Banestado e da Operação Lava Jato, Vladimir Aras. Salva de palmas para ele. Obrigado. Bom, então, primeiramente, desejar boa tarde para todo mundo. Sou o Camilo, eu sou estudante aqui do IDP, atualmente estou no 5º semestre, faço ciência política na UNB também, lá eu estou no 4º.
E fico muito feliz com o convite aqui, especialmente de estar ao lado de uma pessoa tão especial, que é o professor Vladimir. E espero que vocês aproveitem muito. Vou dar a palavra para o professor se apresentar, a gente já toca. Ok, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Obrigado mais uma vez pelo convite. É tão bom ver esse auditório cheio e tantos jovens com a esperança de um país melhor e de ajudar o país melhor por meio da educação. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco sobre um tema bastante importante para o futuro de todos nós, especialmente de vocês, para que a gente tenha um país com menos corrupção, e um país com menos corrupção é um país com mais educação para todos, mais saúde para todos, mais políticas públicas inclusivas. É uma coisa importante, o assunto que será objeto da nossa conversa aqui hoje. Obrigado, professor. Bom, então, sem mais delongas, para a gente realmente já entrar no assunto, queria perguntar para o professor um pouco como é que você teve esse primeiro contato ou alguma espécie de realmente trabalho efetivo na parte da Lava Jato, e se quando você teve esse contato, você imaginou o que ela poderia se tornar? Pergunta interessante. Veja, eu sou membro do Ministério Público Federal. Para vocês entenderem como é que funciona a justiça brasileira um pouquinho, em todo o estado do Brasil, e aqui em Brasília, no Distrito Federal, nós temos um Ministério Público, mas também nós temos um outro Ministério Público que é mantido pelo governo da União, pela República Federativa do Brasil, que é o Ministério Público Federal, que cuida do que nós chamamos de crimes federais. O que são os crimes federais? São aqueles crimes que atingem, provocam algum prejuízo, alguma lesão aos interesses, ao patrimônio da União, ou seja, o patrimônio do governo federal, as empresas do governo federal, aquilo que é de todos nós, que não é apenas do Distrito Federal ou dos estados, né, do Brasil, Bahia, que é o meu estado, Pernambuco, São Paulo, etc. Então, aquilo que interessa, que fere o interesse nacional, são os crimes federais. Então, o Ministério Público Federal é uma parte dessa estrutura, junto com a Polícia Federal, que cuida da investigação de delitos, de crimes que muitas vezes são internacionais também, que são crimes que atravessam as nossas fronteiras, começam aqui e são concluídos, o crime se completa fora do Brasil ou começa no exterior e se consuma, se concretiza no Brasil. Então, esses são os crimes federais. Como é que eu tive contato com isso? Pelo seguinte, eu sendo do Ministério Público Federal, desde 2003, eu entrei na instituição pela fronteira do Brasil, uma cidade muito bonita, não sei se vocês conhecem, que é Foz do Iguaçu, fui trabalhar lá, não tinha tempo de aproveitar a cidade, mas é um lugar muito bonito para conhecer, porque tem as cataratas lá do Iguaçu, e comecei a trabalhar ali num caso de lavagem de dinheiro e de corrupção, que é muito grande também, mas não tão grande quanto a Lava Jato. A Lava Jato é gigantesca. É, segundo os estudiosos, um dos maiores casos de corrupção do mundo. É um dos maiores casos de corrupção do mundo, que começou exatamente no Brasil. Então, eu fui trabalhar, quando eu entrei na minha instituição, eu fui trabalhar na área internacional. E, em 2013, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, não sei se vocês conhecem aqui um prédio cilíndrico, envidraçado, que fica ali na L4, um prédio bem bonito, tem 2 cilindros de vidro, que é o prédio da Procuradoria-Geral da República. E, nesse prédio fica o chefe do Ministério Público. E o chefe do Ministério Público Federal me chamou para trabalhar com ele nessa área internacional. Daí que lá tinha muita coisa para fazer sobre crimes internacionais, como o narcotráfico, a gente estava conversando ali antes de entrar sobre narcotráfico internacional, tráfico de drogas internacional, tem terrorismo, tem tráfico de pessoas, tráfico humano, que é um crime muito grave, e também corrupção internacional e lavagem de dinheiro. Então, eu fui trabalhar com isso. Daí que, quando a investigação começa em Curitiba, em março, vai fazer 5 anos, no domingo agora, em março de 2014, os procuradores de Curitiba e os delegados e também os funcionários da Receita Federal, eles identificam que aquele crime que parecia ser um crime apenas brasileiro tinha vínculos com outros países. E aí eles pediram ajuda à Procuradoria-Geral, onde eu trabalhava, e cumpria a minha secretaria a ajudá-los a buscar as provas no exterior, a
o que é que são as provas? Os documentos que comprovam que fulano tem uma conta na Suíça. Então, eu ajudava nisso. Provar que uma determinada empresa, que nós chamamos de offshore, servia para esconder patrimônio de alguém que era corrupto. E quando se usa uma empresa para esconder o patrimônio de quem é corrupto, nós estamos diante do crime de lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? É quando alguém comete um crime qualquer, ele obtém um dinheiro desse crime antecedente, esse dinheiro é sujo. E ele precisa lavar o dinheiro. Ele não é sujo fisicamente, ele é sujo pela origem, né? Ele precisa ser lavado. E a gente não lava na máquina de lavar, a gente lava onde o dinheiro? Em bancos, a gente lava o dinheiro em esquemas que podem ser com lobistas, com corretores, com vários profissionais, maus profissionais, nesse caso, se ocupam de lavar o dinheiro, tornar o dinheiro limpo. Então, o objetivo era achar esse dinheiro e trazer de volta para o Brasil para devolvê-lo para a União ou para a vítima, no caso desses crimes. Também é trabalho nessa área fazer a localização de foragidos. Pessoas que cometeram o crime, foram flagrados sendo cometido o crime, e aí precisam ser capturados. Vocês já devem ter visto vários filmes na televisão ou no cinema, em que a polícia, a Interpol, ou polícias do mundo inteiro vão à captura de pessoas que fogem para outros países. Então, esse é o trabalho também da cooperação internacional, prender, localizar e prender pessoas para que elas sejam extraditadas, devolvidas ao país onde cometeram o crime, e quando o crime é aqui, elas são extraditadas do Brasil para lá, para responderem pelo que fizeram. Bacana, professor. E nesse mesmo sentido, você começou a falar um pouco da Operação Lava Jato, qual que você acha que seria o principal papel dela para a nossa sociedade? O que ela reflete? Bom, primeiro, é importante a gente entender o que é o caso Lava Jato. Todo mundo sabe aí o que é Lava Jato? O que é o caso Lava Jato? O que é que é? Alguém quer dizer o que acha que é Lava Jato? É um filme, a Lava Jato tem um filme da Lava Jato, né? Polícia Federal, a lei é para todos. Né? Não sei se todos podem ver esse filme, mas tem esse filme aí. É uma série? É uma série? É uma série, né? Da Netflix. Quem tem Netflix tem lá Mecanismo, né? O Mecanismo. Mas é isso mesmo? Não, isso aí é o que o diretor de cinema, o diretor da série achou que era. Eu vou dizer para vocês o que é a Lava Jato. É um acordo. Um acordo entre pessoas que só pensam nelas mesmas e querem ficar mais ricas às nossas custas. E querem ter poder ou mais poder para mandarem em nós. É isso que é o caso Lava Jato. É um acordo entre maus políticos, porque existem políticos bons, não é? Para a gente fazer essa diferença importante, estamos aqui vejo aqui vários que seguramente nunca votaram, mas vão votar. É importante saber votar bem por isso, porque existem bons políticos. Mas escolher é um processo um processo em que nós precisamos conhecer, né? Conhecer para depois escolher bem. O fato é o seguinte, o fato é que, nesse acordo entre maus políticos, maus empresários, se estabeleceu uma lógica de você me ajuda a me eleger e eu te ajudo a ficar rico, ou mais rico. Né? Como? Quando o mau político se elege com a ajuda do mau empresário, o mau político vai virar o quê? Vai virar um prefeito, vai virar um governador, vai virar um deputado, um senador. E ele poderá ajudar a conseguir contratos para aquela empresa que financiou a campanha. A isso a gente dá o nome de financiamento ilícito de campanhas eleitorais. Né? E aí que vem a história do Caixa 2, que foi julgado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que alguns de vocês devem ter visto. Quando esse acordo se estabelece e o mau político se elege e dá o contrato para a empresa, esse contrato vai custar, para construir uma usina, construir uma rodovia, uma escola, um hospital, ele vai custar o preço justo ou ele vai ser superfaturado? Vai ser superfaturado, porque o funcionário que participa daquele, não é autoridade, mas é um funcionário, que participa, ele está vendo alguém ganhar, ele também quer ganhar o dele,
para botar no bolso, né? Então, este funcionário ajuda também o esquema a funcionar. Ajuda a corrupção a progredir. E quem é que paga, no final das contas, tudo isso? Nós, né? Os pais de vocês, nós que pagamos tributos, é que pagamos tudo isso. E esse dinheiro ele poderia ir para onde? Educação, infraestrutura, hospitais, saúde pública, o que mais? Parques, cuidar do meio ambiente, cuidar dos temas sociais. Então, é por isso que corrupção, e é isso que a Lava Jato combate a corrupção, não combate as pessoas, combate a corrupção, produz, né? A corrupção produz subdesenvolvimento. A corrupção produz, o que mais? Atraso. A corrupção produz ou favorece a pobreza. Por quê? Porque as pessoas que são mais atingidas pela corrupção, a grande, não estou falando da pequena corrupção, que é dar dinheiro para o guarda de trânsito, né? Estou falando da grande corrupção. Quem mais sofre com ela são os mais pobres, as pessoas mais vulneráveis. Por que é assim? Porque se eu estou dizendo a vocês que nós deixaremos de investir em educação, será a educação privada? Será qual? Educação pública. Se deixamos de investir em saúde, alguém falou saúde pública por aqui, não serão os hospitais particulares, será a saúde pública. Se estamos falando de condições para o desenvolvimento, para que pequenos agricultores possam investir na sua agricultura familiar e produzir mais e levar riqueza para aquela pequena localidade aqui no entorno do Distrito Federal. Quem sofrerá isso será o mega empresário fazendeiro do agronegócio ou será o pequeno agricultor que não terá as condições de colocar sua produção no mercado? Então, os mais vulneráveis é que sofrem mais com a corrupção, daí que a Lava Jato é uma investigação, um processo, na verdade não é um caso, são inúmeros casos que envolvem várias pessoas de vários estados do Brasil e de vários países, né? A gente conversava ali também antes, o cenário é de pelo menos 40 países envolvidos direta ou indiretamente no grande esquema de corrupção chamado Lava Jato. Nessa sua caminhada desenvolvida no Ministério Público, qual que você acha que foi o maior desafio que você enfrentou? São muitos desafios, né? Fora da Lava Jato, inclusive, né? Alguns ameaça de morte, né? Eu passei por situações perigosas, passei por situações desagradáveis de ter que acusar pessoas de crimes graves, né? Porque muitas vezes você tem que, no exercício do Ministério Público, o exercício do Ministério Público é trabalhar com a polícia, trabalhar diante dos juízes para pedir que alguém seja punido por algo que fez. Isso não é muito agradável, né? É necessário, mas não é agradável. Você ter que dizer, ó, você fez isso, isso, isso e isso, e agora eu peço para o juiz que lhe condene a uma pena de 10 anos, 15 anos, e que tome o dinheiro que você surrupiou, o dinheiro que você roubou, e pague pelo crime que você cometeu. E esse crime pode ser um crime de homicídio, pode ser um crime de lavagem de dinheiro, que é chamado de colarinho branco, né? Crime de colarinho branco, que são os crimes econômicos. Por que chamam crime de colarinho branco, vocês sabem? Hã? Já falaram, né? Os crimes de colarinho branco são justamente aqueles cometidos por pessoas engravatadas, né? Normalmente, os engravatados é que cometem esses crimes de colarinho branco. Agora, indo para o outro extremo, né? Tem alguma situação mais hilária, mais inusitada que você presenciou? Inusitada, hilária, não me lembro de nenhuma. Sinceramente, eu não sou bom de contar piada, inclusive. Mas são muitas situações interessantes de... eu vou contar uma história, é uma história que tem a ver com, não com a Lava Jato, mas com o caso Mensalão, envolvendo também corrupção e lavagem de dinheiro. E é uma história que acho que é interessante para vocês, por quê? Porque ela mostra que a gente não deve desistir daquilo que a gente acha que está certo. Quando a gente estuda um cenário e tem certeza de que aquilo está certo, a gente não deve desistir. Veja o que aconteceu conosco. Nós tínhamos um caso de um cidadão chamado Henrique Pisolato, alguns já podem ter ouvido falar dele.
ele foi condenado no caso Mensalão. O caso Mensalão é uma condenação anterior, é um caso que é da década passada. Havia ali uns maus políticos e também metidos com maus empresários e que fizeram um esquema de corrupção. Um dos condenados, esse senhor Pisolato, ele fez um milagre. Fez um milagre. Como foi que ele fez um milagre? Tendo sido condenado e tendo perdido a fé na justiça, né, porque ele acha que ele foi toda pessoa que é condenada acha que foi condenada injustamente, né? Alguns, às vezes, são condenados injustamente, né? Nós somos humanos, os procuradores, os promotores, os juízes são humanos e podem errar, né? Porque a gente erra apenas em 0,00001% das vezes, mas nós podemos errar, né? O fato é o seguinte: esse tinha certeza que era inocente, e então, por isso mesmo, ele resolveu montar um plano para escapar da justiça. E que plano era esse? Ele tinha um irmão que se chamava Celso. Só que esse irmão tinha morrido. E então ele ressuscitou o irmão. Fez o irmão voltar à vida. De que modo? Ele foi a uma cidade de Santa Catarina chamada Lages, pegou os documentos do irmão falecido e abriu deu nova vida a esta pessoa, assumiu a personalidade do irmão, né? O milagre está aí. Para que serviu esse milagre? Para que ele pudesse fugir da justiça que o condenou. Quem o condenou foi o Supremo Tribunal Federal, né? Na ação penal número 470. Então, ele tendo assumido, ele se chamava Henrique, viveu a vida inteira como Henrique, mas na hora que ele viu o som da chave, né, se aproximando, que ele ia ser preso, ele resolveu virar Celso e fugiu para a Itália. Ele fugiu para a Itália com esse nome. Ele tirou um passaporte falso brasileiro em nome de Celso, tirou um passaporte italiano falso em nome de Celso e foi para a Itália. Ao chegar na Itália, ficou lá tranquilo, numa cidade chamada Maranello, Modena, ali, perto da fábrica da Ferrari, né, lugar agradável para se viver na Itália, e até que a Polícia Internacional, a Interpol, o localizou, né? E ele alegou que ele não podia ser extraditado para o Brasil, né? No dia que ele foi preso, foi em fevereiro de 2004, então mais ou menos 5 anos, né? 5 anos atrás. O Procurador-Geral da República, que era o meu chefe na época, ele foi ao Supremo Tribunal Federal participar de uma sessão e ele comentou com os ministros, o ministro Joaquim Barbosa, o ministro Celso de Mello, que o Henrique Pisolato jamais seria extraditado. Jamais seria extraditado, porque ele era italiano. O procurador-geral, que era o meu chefe, ele tinha me colocado naquela posição de secretário de Cooperação Internacional, porque, supostamente, eu sabia o assunto. Quando ele voltou para a Procuradoria, ele me chamou e disse: você me colocou numa enrascada. Os ministros acham que não vai funcionar essa extradição. Eu falei: chefe, calma, nós vamos conseguir. Eu estudei o assunto e nós vamos conseguir. Então, era eu, que sou um procurador regional da República, dizendo ao Procurador-Geral da República que 2 ministros do Supremo estavam errados, né? Era isso que estava acontecendo. E, para minha sorte, eles estavam mesmo. Porque depois de muita... É uma história longa, não sei se eu conto aqui, mas o que é que a gente teve que fazer para que ele voltasse? Houve um processo na Itália, um longo processo na Itália, em que 3 juízas... Acho isso importante vocês ouvirem essa parte, pelo menos. 3 juízas italianas, eram 3 mulheres que iam cuidar da decisão, que iam decidir sobre se Henrique Pisolato seria extraditado ao Brasil ou não. Vejam qual é a situação. Ele era um corrupto condenado pelo crime de corrupção, pelo crime de peculato, que é um crime de desviar dinheiro público, e o crime de lavagem de dinheiro. Então, bom, é fácil, a pessoa está condenada, ele vai ser devolvido ao Brasil para cumprir a pena aqui na Papuda, como foi. Só que ele alegou várias coisas para não ser a defesa. O advogado, toda pessoa tem direito à defesa, né? Ele foi condenado depois de ter exercido a sua ampla defesa. Ele alegou, através do advogado dele, que ele não podia ser extraditado porque ele era italiano, que ele não podia ser extraditado porque o Supremo Tribunal Federal era um tribunal de exceção, não podia julgá-lo, porque o juiz que o julgou era o juiz que o investigou, que era o Joaquim relator e
participou do julgamento, era a alegação dele lá. Terceiro argumento era de que ele não podia ser extraditado porque o julgamento dele foi nulo, porque tinha uma coisa chamada foro especial, né? Autoridades têm direito de ser julgado no Supremo, ele não era uma autoridade, ele tinha que ser julgado em primeira instância, né, por um juiz de primeiro grau, e não pelo Supremo Tribunal Federal. Alegou várias coisas, mas tudo isso não significava nada, porque não era importante, eram alegações só, vou dizer aqui, desculpas, né, para ele não ser extraditado. O que ele alegou que foi efetivamente importante, e é preciso refletir sobre isso, é que o Brasil não respeitava os direitos humanos. Um corrupto, condenado pela justiça brasileira, diz na Itália: eu não posso ser extraditado para o meu país, porque lá, se eu for para o sistema prisional, eu vou ser morto, posso ser estuprado ou posso ser mutilado. Ele alegou isso lá. E mostrou um vídeo daqueles crimes cometidos dentro de presídios brasileiros, né? Violência entre presos dentro do sistema prisional brasileiro. Que é uma coisa muito triste, uma coisa muito grave, e que depõe contra o Brasil, né? Depõe contra o Estado brasileiro. Então, como é que a gente faz para combater o crime se os direitos humanos não são respeitados? É preciso juntar as duas coisas. Para que ele pudesse ser extraditado, o que é que nós fizemos? Nós mostramos como era a Papuda, né? Como era de verdade a Papuda, e como eram 2 unidades prisionais, 2 presídios em Santa Catarina, para os quais ele poderia ir sem ser morto, sem sofrer lesões corporais, sem sofrer algum tipo de abuso, violência sexual dentro das cadeias. Então, isso tudo para dizer a vocês que, depois de todo esse trajeto, deu certo, e ele foi extraditado, embora, no começo, ninguém acreditasse que ele viria para o Brasil cumprir a pena, né? Então, insistir no cumprimento do objetivo, da meta. Eu acho que isso está certo e vai até o fim para executá-la e, de repente, a gente consegue. Bacana. Nessa sua parte que você teve contato com a Operação Lava Jato, tem alguma pessoa em específico ou alguma figura que te surpreendeu de forma positiva? Negativa tem vários. Pode citar tanto a positiva quanto a negativa. Eu vou contar uma pessoa que é um personagem que se eu fosse diretor, eu falei no começo do diretor de cinema, né, de TV, eu teria começado a história da Lava Jato assim, dia 2 de novembro de 2004. 2 de novembro de 2004, que é o dia de 2 de novembro? Finados. Né? Dia de finados. Tem um delegado que é muito bom, chama-se doutor Pontel, Luiz Pontel. Ele é o vice-ministro da Justiça. Na época, ele era um delegado de Polícia Federal lá no Paraná, onde nós trabalhávamos, né? E estávamos investigando um personagem chamado Alberto Youssef. Quem é Alberto Youssef? Alberto Youssef é um doleiro. O que é um doleiro? O que é um doleiro? Ajuda nas transações com dinheiro sujo. Isso, com dinheiro sujo, né? Alguém que facilita a vida de quem comete um crime de tráfico de drogas, ou corrupção, ou tráfico humano, recebe aquele dinheiro sujo e vai ajudar a limpar o dinheiro, a lavar o dinheiro. Então, esse cidadão Alberto Youssef, eu conheci em 2003, né? E ele é um personagem da Lava Jato também, porque, aliás, não só da Lava Jato, ele é um personagem de 3 temporadas, né? Temporada número 1, Banestado, um grande caso lá da década passada. Depois ele é personagem da 2ª temporada, que é o Mensalão. Ele também aparece como vilão no Mensalão. E na 3ª temporada, que é atual, está em curso, vocês estão assistindo, né? Ainda bem que vocês não precisaram estudar nos livros de história, vocês estão vendo a história acontecer, porque o que nós estamos vendo é a história acontecer, né? Nessa 3ª temporada, ele também é um personagem importante. Por que ele é um personagem importante? Porque ele era um doleiro muito poderoso, no sentido de ter muitos clientes. E quanto mais clientes ele tinha, sobre mais pessoas ele sabia. E aí entra uma técnica de investigar crimes que se chama colaboração premiada. Para que serve a colaboração premiada?
Quando nós, do Ministério Público, e os nossos colegas policiais, né, nós precisamos descobrir um crime, tem várias formas de descobrir um crime. Escuta telefônica, escuta telemática, né, pega o computador, celular, faz uma busca e apreensão, vai na casa da pessoa e procura os documentos que tem, ou usa colaboração premiada, né, que é o quê? É alguém que é cúmplice do crime e resolve contar para mim o que fez com os parceiros de crime. Essa pessoa, para o mundo do crime, é um traidor, não é? Vocês concordam que ele é um traidor? Ele traiu o mundo do crime. Mas ele é um traidor mesmo? Ou ele traiu primeiro a sociedade, nós, quando ele foi para o mundo do crime? Vamos pensar na perspectiva, hein? Onde é que ele traiu primeiro? Quando ele foi para o lado de lá ou quando ele voltou para o lado de cá? Então, o colaborador, ele não, na verdade, ele está se recuperando. Porque ele está querendo ajudar a sociedade, ajudar a sociedade. Provoquei polêmica com isso. Depois vocês pensam direito aí, quem é o traidor. Né? Quando ele é o traidor, quando ele vai para o crime ou quando ele volta do crime. Né? Vamos lá. Muito bem. Aí esse camarada, ele resolve contar tudo o que ele sabia sobre o fato. Mas ele só contou depois que ele foi preso. E quando é que ele foi preso? Pense aí, uma cena no dia de finados, um policial chegando com aqueles carros pretos que a Polícia Federal gosta, os homens todos de preto, né? E as agentes também todos de preto. Lá em Londrina, é uma cidade muito fria, né? Então, nessa época, aí podia estar uma névoa assim no cemitério. E aí, os policiais olhando de binóculo, chega um cidadão perto do túmulo da mãe e visita, joga flores. Essa pessoa é Alberto Youssef. Quando ele sai dali, ele é preso. Eu estou contando uma história da carochinha, foi exatamente assim que aconteceu. Vocês não viram em nenhum filme isso, mas foi exatamente assim que o delegado Pontel descobriu, conseguiu prendê-lo, porque ele teve uma intuição policial. Ele pensou, eu estou aqui com mandado de prisão, a prisão foi eu que pedi em outro colega, e o decreto de prisão foi feito pelo hoje ministro Sérgio Moro. Na época ele era o juiz desse caso, lá em Curitiba. Então ele decretou a prisão de Alberto Youssef, e o delegado tinha que fazer a parte mais difícil, porque a parte fácil eu fiz e o juiz, que é pedir e o outro decidir. A parte difícil agora é achar o cara e prendê-lo. Né? Então o delegado pensou, vem aí o dia de finados, esse cara gostava muito da mãe, tenho certeza que ele vai fazer a visita, ele estava fugido, a visita lá no cemitério. E assim foi, e ele foi preso. Esse personagem, ele está no Mensalão e está também na Lava Jato. E o que é que ele faz na Lava Jato? Ele está na Lava Jato porque, olha o que eu estava dizendo para vocês, o cara é traidor quando entra no mundo do crime ou quando decide cooperar com a justiça. Ele fez um acordo conosco. Foi o primeiro acordo de colaboração premiada, escrito, clausulado, que foi assinado por nós, pelo Ministério Público Federal, e por ele, pelo advogado dele, no dia 16 de dezembro de 2003. Lembro perfeitamente deste acordo que nós ali fizemos. E, por esse acordo, ele deveria contar tudo que ele fez. E continuar fazendo? Como é que o Evangelho fala, né? Vai e não peque mais, né? Então, ele continuou fazendo. Ele continuou sendo doleiro, depois de ter feito um acordo conosco, no qual ele prometia nunca mais fazer aquilo e contar tudo que ele tinha feito. Primeiro, que ele não contou tudo que ele tinha feito, e não só não contou, como fez mais. E fez mais na segunda temporada e agora na terceira. Até que na terceira temporada, aí que chega, Camilo, como é que ele é pego de novo. No primeiro acordo, ele foi condenado a uma pena baixa, cumpriu a pena e ficou livre. E tendo tido essa chance da justiça criminal brasileira, o que é que ele deveria ter feito? Mudar de profissão. Ou arranjado uma profissão, para ficar mais correto, né? Arranjado uma profissão de verdade. Mas ele continuou com a profissão que ele tinha. E aí, um dia, a Polícia Federal estava investigando uma delegada chamada Érica Marena, que também trabalha em Brasília aqui agora. Essas pessoas, todas famosas aí que estão nesses filmes, nessas séries, estão todas em Brasília aqui agora. O ex-juiz do caso, a ex-delegada do caso, o ex-delegado do caso.
Então, essa delegada estava investigando o Alberto Youssef, estava investigando outros doleiros e descobre, no escuta telefônica e em outros tipos de investigação, descobre que, num posto de gasolina aqui de Brasília, aqui no eixo, tinha um esquema de lavagem de dinheiro. E aí, um certo dia, ela descobre que este cara estava envolvido, esse cara que todo mundo já conhecia, estava envolvido. E aí descobre que ele tinha se tornado um homem muito bondoso, porque ele tinha um amigo, não era parente dele, um rapaz chamado Paulo, do qual ele gostava muito, e que ele resolveu dar um presente para Paulo, que era uma Range Rover. Vocês já viram uma Range Rover? Não sei se o pai de vocês tem alguma. Eu não tenho dinheiro para comprar uma. Trabalho muito, eu não tenho dinheiro para comprar uma. Posso dizer a vocês que é um carro muito bonito e muito caro. E esse carro foi blindado, fica mais caro ainda, né? Carro blindado é mais caro. E ele, como era um homem muito bondoso, ele resolveu dar esse carro para Paulo. Sabe o que era Paulo? Diretor da Petrobras. E que aí a história da Lava Jato começa. É assim que começa a história da Lava Jato. Se descobre um carro caríssimo que foi dado a um funcionário público. Por que Alberto daria um carro a Paulo? A polícia se perguntou. Quem é Paulo? Diretor da área de abastecimento da Petrobras. O que é que Paulo pode fazer por Alberto? Ajudar nos contratos da Petrobras. E esses contratos eram contratos que serviam depois superfaturados para alguém ganhar dinheiro às custas de quem? De todos nós. Então, quem pagou o carro de Paulo? Vocês. Eu e eles também. Bom, até já te agradecer que, inclusive, uma das perguntas que o pessoal tinha submetido para a gente era sobre a colaboração premiada, então já está até mais do que respondida. Mas eu te perguntei no início um pouco sobre os desafios que você enfrentou, mas se você pudesse falar um pouco sobre as decepções que você teve também. Decepção, quem atua na área jurídica, são muitas, né? Porque nós temos reveses, né? Algumas vitórias e muitos reveses, né? Muitos contratempos. Tem uma palavra da moda em inglês que é backlash, né? São os retrocessos, o efeito chicote também, né? Que você às vezes sofre. Então não é fácil. Trabalhar na justiça criminal não é fácil, né? Por quê? Porque as leis brasileiras são muito mal desenhadas. Tem leis boas, mas tem outras leis que são mal desenhadas. Isso significa o quê? Que o processo de encontrar as provas, de saber quem é realmente o culpado, porque tem pessoas que são processadas, mas são inocentes, né? Então, o processo de julgamento para se separar o joio do trigo, quem é culpado de quem é inocente, é muito moroso, né? É muito demorado, é muito burocrático, é muito formal, né? Já começa do jeito que a justiça se veste, né? A justiça, aqui eu estou informal, né? Eu estou informal, porque nos tribunais ainda usam a capa preta, aquela capa do Batman, que vocês já devem ter visto, né? Usam a capa preta por cima e tem que chamar todo mundo de Vossa Excelência para lá e Vossa Excelência para cá, né? É uma formalidade que se impõe no processo judicial. Então, toda essa formalidade, ela tem duas consequências. Uma utilidade e uma consequência, para ser mais claro. A utilidade é que as coisas sejam feitas como devem ser feitas, né? Para que nós não fujamos da receita do bolo, que desanda, né? O final é a justiça, né? Então, justiça mal feita não serve a ninguém. Não serve às vítimas, não serve ao acusado, não serve a nós, que somos a sociedade. Por outro lado, essa excessiva formalidade gera campo para nulidade. Então, quanto mais regras eu tenho que cumprir para chegar lá, mais chances há de eu errar a receita. E aí, qualquer errinho, a gente sabe que aquela pessoa é culpada. Existem provas de que aquela pessoa é culpada, mas o erro que foi cometido no processo para dizer que ela é culpada, ou para investigar a culpa dessa pessoa, põe tudo a perder, e aí o que nós temos é uma
maçã envenenada, o fruto de uma árvore que não serve a nada, né? Então, muitas vezes, na justiça brasileira, nós, juízes, promotores, procuradores, advogados, defensores, delegados, passamos por frustração, porque vemos que nem sempre o bem vence, né? A gente vê o filme, normalmente a gente torce para o mocinho. Às vezes a gente torce para o vilão de vez em quando, né? Mas normalmente para o mocinho. No final dá tudo certo e, muitas vezes, na justiça criminal, eu vou dizer melhor, poucas vezes, na justiça criminal, as coisas dão certo. E a Lava Jato tem sido, com erros e acertos, tem dado mais certo do que errado. Vladimir, vou te pedir até licença para, na próxima pergunta, emendar duas em uma, que, aproveitando que o pessoal também submeteu uma pergunta sobre a Lava Jato em geral, que eles queriam saber como é que você vê essa projeção do desfecho da Lava Jato, se é que é possível a gente falar já em um desfecho, e, na sua opinião, se tem alguma coisa que poderia ter sido diferente. Só para deixar claro que eu não trabalho na Lava Jato, né? Eu nunca trabalhei na Lava Jato, o que minha relação com a operação, para ficar bem claro, é de ter trabalhado na área internacional do MPF, da Procuradoria-Geral, cuidando da parte internacional da Lava Jato e dos outros casos todos. Então, eu tinha casos de tráfico humano, de tráfico de drogas, de crimes de trânsito, roubo, furto, estupro, e também a Lava Jato, né? Então, quem atua na Lava Jato são hoje 4 equipes. Uma equipe que fica em Curitiba, a equipe original, deve ter uns 10 procuradores e procuradoras. Tem a segunda equipe, que está no Rio de Janeiro, que também deve ter uma dezena de colegas. Uma terceira equipe, que está em São Paulo, é a mais jovem de todas, a mais recente, né, formada. E o grupo aqui em Brasília, que atua na Procuradoria-Geral, o prédio cilíndrico ao qual eu me referi, e que é responsável pelos crimes cometidos pelas autoridades que são julgadas perante o Supremo Tribunal Federal, né? Eventualmente, deputados, senadores, ministros, né? E quem mais esteja envolvido e que tenha direito a ser julgado pelo Supremo, né? Nem todo mundo tem direito de ser julgado pelo Supremo, só as mais altas autoridades da República, certo? Então, me ajude a lembrar a linha da pergunta? Do desfecho. Ah, sim. Bom, essas equipes, elas, a mais antiga, que completa 5 anos agora, mas a mais recente não tem 1 ano. Então, é difícil dizer quando será o desfecho. Mas ontem houve uma decisão do Supremo, foi por maioria, que tem um impacto no caso, que é a decisão sobre mandar parte dos casos da Lava Jato para a Justiça Eleitoral, né, junto com o Caixa 2. Isso pode trazer algum prejuízo para a investigação, né? Mas é difícil dizer se vai terminar agora, porque só quem pode responder essa pergunta, na verdade, são os procuradores, juízes e delegados que atuam no caso. Eu acho que ainda há provas a serem estudadas para verificar se há pessoas que ainda não foram processadas, que possam ser processadas e julgadas. E ser processado, importante dizer, não significa muita coisa. Ser investigado significa menos ainda. Ser julgado e condenado, aí a coisa já muda de figura. Porque vocês todos, se vocês forem estudar direito, vocês vão ver que existe um princípio, uma garantia que todos nós temos, que se chama presunção de inocência. O que é presunção de inocência? Presunção de inocência é o seguinte: isso aqui é uma rua, uma pequena rua, numa cidade do interior. E aí tem umas casinhas do lado de cá e tem umas casinhas do lado de lá. São 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. E aí passa uma pessoa gritando, essa pessoa cai no chão, morta, com a facada no peito. O leiteiro que está passando corre para ajudar a tirar a faca do peito da pessoa, ou fazer algum tipo de ajuda. Aí uma senhora fofoqueira que mora na casa da frente abre a janela. Logo em seguida chega o policial. A senhora foi testemunha? Fui. A senhora viu o quê? Eu vi o leiteiro em cima do rapaz com a faca na mão, tirando da última facada que ele deu. Ela acha que ela viu isso. Mas foi isso que aconteceu? Não.
Então, o leiteiro, ou quem quer que seja, tem direito à presunção de inocência. Significa o quê? O que nós achamos não importa, não. O que importa é que haja a busca das provas, o Ministério Público diga, foi você. Aí o advogado dele diga, não foi meu cliente. E o juiz decida, ou o júri, né? No caso, os jurados decidam se foi aquela pessoa, se não foi aquela pessoa. Porque as aparências enganam. Então, a presunção de inocência é uma garantia de que ninguém será condenado por algo que não tenha feito. E ainda assim pode acontecer erro judiciário. Tá? É importante vocês terem isso em mente. Bacana. Agora, infelizmente, está indo já para o final da nossa entrevista e acho que dá mais uma última pergunta. Vou tentar emendar com os assuntos que a gente falou no início e até trazer um pouco de uma pergunta pessoal minha, que a gente vê muito na ciência política, vê no próprio curso do Direito. Agora que eles já sabem o que é colaboração premiada, como é que funciona, só que a gente percebe que, quando se trata de colarinho branco, ainda tem muito preconceito com a ideia de colaboração premiada. Na sua perspectiva, você acha que ainda tem uma disparidade muito grande entre outros tipos de colaboração premiada, por exemplo, em questão de furtos, roubos, enfim, para de colarinho branco? A colaboração premiada ela tem que ser usada para crimes graves, não pode ser usado para qualquer tipo de criminalidade. Mas vou dar um exemplo para responder a sua pergunta de um caso em que eu atuei, deve ter uns 13 anos, mais ou menos, né, 13 anos, que era um júri federal de um cidadão que, talvez vocês são muito jovens, nunca tenham ouvido falar dele, mas os de mais idade aqui seguramente já ouviram falar, chama Hildebrando Pascoal. Quem era esse cidadão? Ele era um deputado federal pelo estado do Acre. Ele ficou conhecido nos anos 90, né, no Velho Oeste, não no Velho Oeste americano, no nosso Velho Oeste, no século passado, né, e eu estou falando do oeste do Brasil, ali, norte, né, na verdade, noroeste do Brasil, em que, num pequeno estado, um político local, que era um ex-oficial da Polícia Militar, controlava um esquema de narcotráfico e de mortes, um esquadrão da morte. Então, o que é que ele fazia? Ele botava os pistoleiros dele, os cúmplices, os funcionários da quadrilha dele para assaltar traficantes na Bolívia, o Acre faz fronteira com a Bolívia, pegar a cocaína, assaltar traficantes, pegar a cocaína e comprar votos com cocaína. Operação Marmitex era o nome da operação da Polícia Federal. Ele foi condenado por isso, né? Então, Hildebrando Pascoal, esse é um sujeito que ele era conhecido como homem da motosserra. Eu não vou contar os detalhes, mas, falando em motosserra, vocês vão lembrar daquele filme, né, que tem a motosserra que todo adolescente gosta, né, de Jason. Eu gostava muito, inclusive. Meu filho também, que acabou de fazer 18, ainda gosta. O fato é que isso não era brincadeira, era motosserra de verdade, e não era filme de terror, era realidade, né? Ele usava motosserra. Esse cidadão era um homem que fazia leis. A gente ia aqui no Congresso, em 1997, podia encontrá-lo. Jason. Então, isso é... Por que eu estou contando essa história? Para responder a sua pergunta, esse foi um criminoso brasileiro que foi pego graças à colaboração premiada. Agora, me digam vocês, quem era o colaborador? Quem era a pessoa que podia contar para nós, do Ministério Público, e para a polícia, o que Hildebrando fazia? Quem era a pessoa? Vamos pensar aqui. No Acre, Rio Branco era uma cidade pequena, devia ter uns 200 mil habitantes. Podia ser o bispo do Acre, Dom Moacir Greque, na época? Não. Diz que o bispo não ia saber o que é que ele estava fazendo. Podia ser o desembargador José Gersino, desembargador do Tribunal de Justiça do Acre? Não. Por que eu estou dizendo esses nomes? Porque são nomes de pessoas reais que atuaram no caso, do lado do bem, né? Podia ser o procurador Sérgio Medeiros? Não. Não podia ser, que ele também não sabia o que acontecia nos igarapés, onde as pessoas eram jogadas. Tinha que ser alguém que participava de quê? Do grupo de extermínio.
Então, o réu colaborador, para pegar o chefe da quadrilha, que era o chefe do Esquadrão da Morte, pegar os outros pistoleiros e matadores, traficantes e pessoas desse tipo, tinha que ser alguém do grupo deles, um criminoso. Né? Sem as palavras, sem o depoimento desse criminoso, nada teria acontecido. Esse caso é muito impressionante e daria um thriller de suspense e ganharia o Oscar se o diretor fosse bom, porque a história é espetacular. Outro dia, quem sabe eu conto essa história, eu não vou contar aqui agora. Mas só para vocês saberem como é que a coisa funcionou, ele chegou, em um certo momento, ele queria capturar um ex-comparsa dele, o Hilda Brando, que estava foragido. E ele publicou um cartaz. Você já viu aqueles cartazes de Wanted? Por isso que eu falei do Velho Oeste. Porque ele fez um cartaz daqueles. Estava escrito, procura-se, e embaixo tinha o nome do sujeito, a foto, procura-se José Hugo, vulgo Mordido. Por que o apelido dele era Mordido? A gente está falando do Acre. Ele foi mordido de onça. Onça. Ele foi mordido de onça. Procura-se 50 mil reais de recompensa. Estou falando de 1996. Para vocês terem uma ideia do que significa o câmbio na época, é basicamente 50 mil dólares. Né? Hoje seria 50 mil dólares. Tá? Então, esse cidadão ele soltou esse cartaz e o mordido foi achado. E ele escapou da onça, mas desta fera ele não escapou. Bacana. Então, queria agradecer pela participação do Vladimir Aras aqui. Um bate-papo muito interessante. Salve de palmas para ele. Gente, a gente está encerrando nossas atividades. Vou pedir para o professor continuar um minutinho no palco, por gentileza. O Camilo também, por favor. A gente vai fazer um sorteio de um prêmio agora para 5 alunos. Vamos trazer aqui uma urna com o formulário que vocês preencheram. E vamos chamar um por um. Quem vier, a gente pede para bater uma foto aqui com os nossos colaboradores. Quem não tiver, não é. Rebeca Cristina Machado, do Único de Taguatinga. Marcelo Falcão. Eu acho que é Marcelo Falcão. Sortudo agora é Marcelo Falcão. Tá bom. O próximo é o Matheus Neri, do Único. Larissa, não, deixa o Camilo tirar. E aí eu tiro o último. Pode voltar. Pode voltar, por favor. Pode passar, não tem problema. Pode passar lá também, obrigado. Pode. Oi? Ah, não, tô seguro. Foi pra voltar, porque você tem que avisar que isso é assim. Pra quem? Agora eu. Tá, presta aqui. Ah, vai falar. Maria Eduarda Costa Souto, do Sigma de Águas Claras. Tá aí?
Maria Eduarda Costa Souto. Pode finalizar? Põe a mão embaixo. E qual é esse aqui? André Garrido. Foda. Tem só mais um aí, né? Tem só mais um aí. Gente, para finalizar, o último nome é o André Garrido, do Único. Parece que ganhou na Copa, parece que ganhou o jogo. Pega os brindes dos professores que eu vou... Você vai anunciá-los, tá? Gente, seguinte, a gente também vai agradecer as pessoas que apoiaram a gente, como os coordenadores auxiliares que vieram das escolas, e eu peço que eles subam aqui no palco, porque a gente tem também um presente para eles. Tá, pergunta pro Daniel. Os brindes são aqueles lá, né? Gente, agora a gente está encerrando o evento. Eu agradeço a presença de todos vocês hoje. E, primeiramente, eu espero que vocês tenham gostado da experiência e que vocês voltem nos próximos eventos, porque vocês têm um passaporte muito interessante aí. E agora o Científico vai falar uma parte muito boa que espera vocês. Gente, agora para falar a parte boa, depois do lanchinho vai ter outro lanchinho. Lá do lado de fora, então se puderem se dirigir de novo ali para fora, a gente vai ter esse lanchinho. E, calma, segura. 5h50, fiquem perto das suas escolas, que a gente vai colocar de volta vocês no ônibus. 5h50, galera.